É, hoje nós vamos falar uns trechinhos da Bíblia, né? Como eu disse, que eu falo de A a Z, porque aqui eu quero trazer tudo aquilo que possa ajudar as pessoas, né? E me ajudar e ajudar as pessoas. Porque a minha missão, como eu disse, né? Eu acho que é a missão que Deus me deu, foi a missão de passar aquilo que eu aprendi, estou aprendendo, né? Aquilo que eu vi na minha própria vida, né? A, o meio de ser feliz. O único meio de ser feliz. O único meio de ser feliz é viver com a mente limpa, sentimento limpo, sem maldade, sem raiva, sem ódio, sem mágoa, sem rancor, sem ciúme, sem inveja, né? Porque a vida é a vida da gente, não é a vida do outro. Porque o que o outro faz é do outro, não é da gente. É isso que nós temos que aprender, né? Colocar na nossa mente aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. Então, se eu faço alguma coisa errada, como hoje nós vamos ler aqui um trecho do devocional de hoje, que eu estava lendo, achei muito bonito, né? Muito bom, importante, né? Que todos vejam isso, né? Porque se eu faço algo errado, eu vou carregar aquilo comigo, né? Tanto é que a gente fala, né, como eu falo, como terapeuta, eu falo que às vezes nós passamos coisas na nossa vida que é lá do passado, coisas que até a minha mãe viveu quando estava comigo na barriga, né? Então, a gente tem que ver que às vezes nós carregamos coisas dentro de nós sem necessidade, porque o outro fez, nos magoou. É certo, gente. Eu não vou falar, a gente fica magoado sim. Todos nós ficamos, nós somos seres humanos. Quem não magoa com aquilo que a pessoa que você depositava nela, uma confiança, você depositava nela, assim, tudo que você acreditava nessa pessoa. Você jamais imaginava que essa pessoa fosse capaz de falar alguma coisa que te ofendesse, fazer alguma coisa que te ofendesse. Você nunca imaginou isso dessa pessoa, mas no fim a pessoa faz. Quem não vai magoar com isso? Nós somos seres humanos, nós estamos aqui na Terra. E justamente por isso, como eu falo, nós temos que estar sempre em oração. Por quê? Porque a Terra é isso. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo, né? Uma hora você está bem, outra hora você não está. Uma hora acontece alguma coisa, você, sem querer, você se desequilibra, né? Você sai do seu conforto, né? Que você estava. É aí onde nós precisamos ter Deus conosco, porque a hora que acontece uma coisa assim, que desequilibra você, porque desequilibra, viu, gente? Eu tenho levado cada rasteira que me desequilibrou. Mas o que eu faço? Me apego com Deus. Senhor, misericórdia, me ajuda aqui que está pesado, não estou conseguindo, né? Não estou conseguindo, como é que fala, remoer isso aqui, né? Dar conta disso aqui, não estou conseguindo dar conta. Eu me apego com Deus, porque quem pode me ajudar? É Deus. Para que nós possamos manter o Espírito Santo dentro de nós, nos dando essa força, nos dando esse equilíbrio, essa sabedoria, essas condições de passarmos por essas divergências que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Então, hoje nós estamos falando sobre esses problemas que podem acontecer conosco, né? O devocional de hoje, ele fala isso, ó. E vos vivificou, estando-vos morto em ofensas e pecado. Quer dizer, quem vive ofendendo, quem vive em pecado, quem vive fazendo as vontades da carne, esquece o espírito, como eu falo, que nós precisamos cuidar muito do nosso espírito, limpar a nossa mente, né? Cuidar do nosso espírito, porque o importante é o nosso espírito. Nós precisamos cuidar da carne, lógico, é onde habita o espírito, mas nós temos que manter o espírito muito limpo. Então, esses que vivem em pecado, como está falando aqui, né, estão mortos.
né? Porque está em pecado, só vive a carne, o espírito está morto. O espírito não tem vida, o espírito não vive. Como que o espírito vai viver? O espírito bom, o espírito divino, o Espírito Santo que habita em nós. Como Jesus disse, eu vou, mas não vou vos deixar órfão. Ele deixou o Espírito Santo conosco. Mas esse Espírito, ele não vive conosco se nós mantermos isso, viver no pecado e nas ofensas. Se nós vivemos ofendendo as pessoas, vivemos maltratando, vivemos, como eu falo, picuinha, né? Vivemos fazendo coisas erradas, que não é da vontade de Deus. Nós sabemos que não é da vontade de Deus, mas nós fazemos, né? Estamos fazendo, estamos nem aí. Eu estou vivo, eu posso fazer, eu tenho dinheiro, eu posso... Então vai fazendo, né? E vai fazendo, sem que você, consequência nenhuma, vai fazendo. Mas não vê que depois isso pode voltar, né? Então essas pessoas são consideradas espírito morto, né? Porque em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer, as pessoas que vivem fazendo maldade, as pessoas que vivem com coisa ruim lá dentro da cabeça, desejando mal para os outros, ou fazendo coisas nisso, traindo um, traindo o outro, fazendo... não tô nem aí, amizade eu vou fazer, mas ela é muito minha amiga, ela não vai ligar, ela vai voltar a ser minha amiga. Não, gente. Amizade é tudo na nossa vida, nós temos que dar valor e respeitar. Amizade e respeito, amizade depois eu vou falar desse negócio, do amor, né? Amizade é respeito, amizade é confiança. Então, se você quebra isso, você quebrou para sempre, é como um vidro, um cristal. Você quebra, por mais que você emenda, mas você está vendo aquela emenda lá. Então, não se pode quebrar nada. Quando você tem uma coisa boa, conserva ela cada vez melhor, para não perder, porque depois que você perde, não tem mais jeito, acabou. Pode até, como diz o ditado, ter aquela convivência, aquela coisa, mas aquele sinal do quebrado está ali, ó. Você vira, mexe, você está vendo aquele sinal do quebrado. Então, nós que somos adultos, nós temos que pensar, antes de falar, antes de soltar, abrir a boca, pensar, mesmo que está lá dentro do coração, mas pense antes de soltar, porque depois que você solta, não tem mais volta, né? Porque o inimigo, ele faz isso com a gente. O inimigo, quando ele quer quebrar uma amizade, ele quebra. Quando ele quer trazer desarmonia na família, ele traz. Mas desde que a pessoa dá espaço para ele. Se você der espaço, ele entra e faz. Então, nós não podemos dar espaço para o inimigo. Por mais difícil que esteja a situação, nós devemos sempre vivermos de acordo com a vontade de Deus, não com a vontade do inimigo. Antes de fazermos, vamos pensar, será isso é de Deus ou é do inimigo? Então, pensa primeiro, se é de Deus ou é do inimigo? Será que eu estou agindo assim com fulano? É porque Deus quer? Será que eu estou vendo esses defeitos em fulano? Será que eu estou vendo tudo isso de errado em fulano? Será que é porque Deus quer ou é o inimigo que está querendo? Que está querendo destruir a amizade, destruir o bem-estar que está no meio de nós, que a gente convive. Porque isso existe em todo lugar, trabalho, família, amigos, casamento, tudo existe. O inimigo está aí cutucando tudo. E eu achei muito interessante o devocional de hoje, que ele fala muito sobre isso, né? Que nós devemos ter muito cuidado com as coisas que fazemos, para não fazermos coisas da vontade do inimigo, e sim da vontade de Deus, para que nós possamos manter vivos em Cristo. Vivos, né? Mantermos a presença do Espírito Santo em nós. Porque se nós começarmos a fazer a vontade do inimigo, que é a vontade da carne, a vontade daquilo tudo, vem na boca, você fala, vem da vontade de fazer, você faz, não é assim. Porque você vai magoar, você vai destruir uma amizade, você vai destruir uma pessoa, você pode destruir a vida de uma pessoa. Você pode destruir o futuro de uma pessoa, dependendo da maneira que você faz, que você age, né? Então, é isso que eu falo. Hoje eu vim trazer essas palavras do devocional para vocês, né? Para que vocês possam ter
Isso está lá em Efésios 2:13, né? Então, se vocês quiserem pegar hoje o devocional de hoje, né? Pega o devocional de hoje e leia na Bíblia, porque é muito interessante a gente usar, né, a leitura do devocional, porque ele traz muita sabedoria para nós, muito entendimento do que devemos ou não fazermos, né? Para que possamos estar sempre na obediência divina. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, fique com Deus, né? E que nós possamos estar sempre aqui juntos, né? Falando mais e mais das bondades de Deus para que nós possamos viver felizes, né? Tá bom? Pense nisso.